Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, Plantão Glorioso, para a gente falar sobre a montagem do elenco para o restante da temporada. Sim, o Botafogo está obviamente se movimentando no mercado em busca de reforços, mas também para a próxima temporada. Por quê? Porque o Botafogo tem 5 atletas com contrato vencendo no fim do ano e mais 3 com empréstimo vencendo no fim do ano. A gente vai falar da situação de cada um deles, entre outros assuntos, depois da vinheta. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua moral aqui no nosso canal Gigante Glorioso. Uma excelente semana para todos vocês da família GG. E vamos lá, vamos falar da montagem do elenco do Botafogo. Primeiro, a gente tem que ter muita atenção, porque 5 jogadores têm contrato vencendo no final do ano, ou seja, podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro, internacional. E o Botafogo, é claro, está se movimentando para renovar alguns contratos, outros ainda há uma discussão se vale, se não vale. Por exemplo, do Fernando Marçal. O Marçal, ele, no final da temporada passada, já tinha se despedido do Botafogo, né? Inclusive num podcast, já tinha falado do Botafogo como um ex-clube, estava em negociação com outros clubes e, de uma hora para outra, apareceu o interesse de renovar por mais uma temporada. O Marçal foi um jogador que esteve atuando aí na ausência de alguns lesionados nos últimos jogos, até a pausa para a Copa do Mundo. E o Marçal é um jogador cuja qualidade não se duvida, mas a gente sabe que a questão física sempre pesa muito para o Marçal. Ele fica muito tempo fora durante uma temporada. E de certa forma é um luxo, né? Você pagar um salário para um jogador que você sabe que não vai contar a temporada inteira, mas quando conta é um cara que quebra muito galho, né? Seja na esquerda, seja na zaga. Tem jogado como lateral nos últimos jogos, na outra temporada anterior jogou só como zagueiro, enfim, é um cara que é pau para toda a obra, mas não sei se haverá renovação de contrato. Então o Marçal é um desses jogadores que poderia assinar pré-contrato com outro clube. Outro jogador que eu tenho certeza de que não fica para a próxima temporada é o Bastos, a não ser que faça um restante de temporada absurdo, né, nível 2024, tudo indica que Bastos e Botafogo devem realmente encerrar esse ciclo, que foi um ciclo de mais lesões do que jogos, né, infelizmente. É um jogador que mostrou a sua extrema qualidade quando está 100%, né, mas que mesmo na sua melhor temporada com a camisa do Botafogo, não atuou nos últimos jogos, devido a uma lesão. Todavia, é um jogador por quem a gente tem uma gratidão enorme, mas gratidão não significa estar amarrado eternamente, contratualmente, a esse atleta. Então Bastos deve ser um desses que vai deixar o Botafogo. Talvez o Alan também seja um desses jogadores. O Alan, ele está machucado, o retorno deve ser em setembro, e ele teve uma sequência maior nessa temporada. Ele se machuca no jogo contra o Remo, né? Aquela derrota de virada, e depois da saída do Alan realmente o negócio desandou. Então ele vinha fazendo uma boa temporada com uma sequência de jogos interessantes, mostrando que sequência de jogo para um jogador como o Alan é o que interessa, é o que importa para que o jogador tenha realmente a parte técnica em evolução. Mas pela idade, pelo que entregou, né, no decorrer das temporadas, eu não sei se o Botafogo vai optar pela renovação com o Alan. Depende muito do mercado, depende muito do que vai investir. O Botafogo está no mercado por um jogador da posição do Alan, e é um jogador que, se eu fosse dizer assim, Guilherme, você acha que vai ou fica? Se fosse para apostar, vai. Assim como o Bastos e assim como deve ser o caso do Fernando Marçal. O jogador com quem o Botafogo quer renovar é o Alex Telles. O Alex Telles também tem contrato vencendo agora, no final de 26, mas é um atleta totalmente identificado com o Botafogo, a família se identificou com o Botafogo, muito bem adaptada ao Rio de Janeiro,
e é um atleta que ainda, não vou dizer que está no altíssimo nível, mas ainda está em alto nível. Eu vejo ali o Alex Telles como a prioridade da diretoria do Botafogo em termos de renovação contratual. O Botafogo quer renovar o contrato, claro, quer propor ao Alex Telles um salário mais baixo, né, até devido à idade do atleta. O Botafogo quer permanecer. E o Alex Telles, assim como o Alexander Barbosa, né, eram dois jogadores que estavam ali naquela fase de renovação, mas também observando o futuro do clube. O futuro do Botafogo me parece que está encaminhado, né, com um novo acionista, com questões sendo resolvidas para que um aporte possa, inclusive, essa semana já chegar. Então, pendências com os jogadores, direitos de imagem, serão resolvidas. Então, o Botafogo vai passar um recado com a nova gestão também para os jogadores que estão no atual elenco, com quem o Botafogo tem a vontade de renovar. O Alex Telles é um deles, tá? Tomara que o Alex Telles aceite esses novos termos e o Botafogo realmente tenha o jogador por mais tempo. É um jogador que tem muita qualidade técnica. Mas, claro, como qualquer outro jogador acima de 32 anos, precisa de um reserva, né? E o Botafogo não pode ter um reserva como o Marçal, por exemplo. O Caio Roque é um desses também, cujo contrato se encerra agora, né, de empréstimo com a Portuguesa, e não se adaptou. Não se adaptou à grandeza dos compromissos do Botafogo. Pode ser que evolua, né, nessas semanas de treinamento, precisa mostrar muito para que o Botafogo tenha interesse em transformar esse empréstimo em opção de compra. Mas, tirando o Caio Roque, que é um empréstimo, falando dos jogadores cujo contrato vence em dezembro, eu falei 4 jogadores. Prioridade de renovação com Alex Telles. E o quinto, uma incógnita também, o Edenilson. O Edenilson chegou jogando muito, chegou mostrando muito, e agora deu uma estabilizada, né? Teve uma queda de rendimento, uma estabilizada. Não vai ser Super Ed, né? Depois que virou Super Ed, a galera falou assim, pô, agora não tá decidindo mais nada. Ele não é um jogador que vai decidir todo o jogo, ele é um jogador muito útil pro elenco. Eu acho que dependendo das condições, dependendo dos termos, vale sim a pena você contar com o Edenilson para a próxima temporada. Eu apostaria numa manutenção do Edenilson para a próxima temporada. Então são esses 5 jogadores com o contrato vencendo no final do ano, e nós temos 3 empréstimos aí vencendo no final do ano. Caio Roque já falei, tem o Júnior Santos e o Ferrarese. O Ferrarese, o Botafogo está tentando, né, compor com o São Paulo uma negociação envolvendo o Newton. O Dorival Júnior quer contar com o volante, o zagueiro venezuelano já está bem no Botafogo, quer ficar no Botafogo. O Botafogo também vê com bons olhos a manutenção do Nahuel Ferrarese, e pode ser que essa negociação realmente aconteça e o Ferrarese tenha aí contrato estendido, não mais por empréstimo com o Botafogo, mas seja realmente jogador do Botafogo. E o Júnior Santos, que está emprestado, vamos ver também o rendimento do Jacaré no decorrer da temporada, se vai valer o investimento do Botafogo. São situações realmente ainda incógnitas, né? A do Caio Roque, só um boom na temporada explicaria o Botafogo investir no atleta. Eu acho que não vai, a não ser que realmente o atleta mostre muito mais do que mostrou agora. E Júnior Santos e Ferrarese. Júnior Santos é olhar a temporada, como é que vai estar fisicamente o Júnior. Teve uma fissura no pé, nada grave, né? Deve voltar normalmente aí aos treinamentos. E o Ferrarese pode ser realmente, nessa composição envolvendo o Newton, que seja jogador do Botafogo. Tem jogador também retornando de empréstimo, aí é claro, né? Fica a avaliação da comissão técnica do Franklin Carvalho sobre o que vai acontecer com esses jogadores retornando de empréstimo. Mas eu